Olá, meus caríssimos amigos e amigas, mais uma vez aqui reunidos para mais um bate-papo com o Dr. Luiz. Gostaria muito de, antes da gente começar o estudo, agradecer todas as participações, as opiniões e os comentários deixados. E queria registrar aqui da nossa amiga Ana Paula, que ontem me mandou uma mensagem muito interessante com relação ao tema anterior, reforçando que aquela questão da tecnologia, da educação, a doutora Anísia da Silveira tinha colocado que realmente isso ocorre mais nas classes mais favorecidas. Mas a nossa companheira, que tem uma prática, e uma convivência muito grande com essa prática de educação, nos alertou que nas classes menos favorecidas também ocorre muito o fenômeno daquela adolescência que dura muito tempo, os caprichos, o egoísmo, e concordo com ela, embora a doutora Anísia tenha dito que é predominante, mas é um fenômeno que atinge todas as classes sociais, até porque já dissemos e vamos repetir que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, onde a imensa maioria tem como traço comum a rebeldia às leis divinas, independente da cor, da etnia, da classe social, da posição que ela esteja ocupando na sociedade. O traço comum, segundo Santo Agostinho, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele descreve o planeta de provas e expiações, ele coloca que esse é um traço comum. Ou seja, a esmagadora maioria dos habitantes, sejam encarnados ou desencarnados. No livro Roteiro, do Emmanuel, ele calcula que nós somos 20 bilhões de almas no planeta, 7 estão reencarnadas e 13, talvez até um pouco mais, estejam desencarnadas. E a nossa característica é essa rebeldia à lei divina, que independe da classe social. Então fica registrado o comentário firme e objetivo da nossa companheira, quando ela afirma que realmente é um fenômeno global. Ok? Então vamos iniciar hoje o nosso estudo, como prometemos, sobre a culpa. A coisa de algumas semanas atrás, estávamos acompanhando uma aula do nosso companheiro Aloísio Elias, que faz um estudo muito bacana do Evangelho, chamado Miudinho, quem quiser, tem aí no YouTube, onde ele pega praticamente uma frase do Evangelho e faz um estudo aprofundado, retirando da letra que mata o espírito que vivifica, ou seja, a essência daqueles ensinamentos. E assistindo uma aula dele sobre culpa, eu achei tão interessante e fui estudar mais, e hoje e também na próxima semana, porque o assunto é extenso e a gente pretende retirar material de 2 livros. O de hoje é o livro Pensamento e Vida. É um livro pequenininho, mas com um manancial de informações absolutamente extenso e fantástico, do Espírito Emmanuel, através do querido e saudoso médium Francisco Cândido Xavier. E na próxima semana nós vamos tirar daquele livro que a gente fez os estudos anteriores, o Reconstruindo Emoções, da doutora Anísia da Silveira, através da médium Iraci Campos de Noronha. Nós complementaremos o estudo da culpa,
Ok? Então vamos iniciar do livro Pensamento e Vida. Nós tiramos algumas frases, 10 frases, e vamos fazer uma ampliação desse conteúdo, né? 10 frases do Emmanuel. Ele diz assim: a culpa é gerada pela falta do cumprimento do dever. Começa assim, começa o capítulo assim. Por que que nós geramos culpa na nossa intimidade? Qual a causa motriz? Vamos dizer assim, um móvel radical, quando fala radical é raiz, de nós alimentarmos as culpas na nossa intimidade moral, na nossa alma, né? Então ele já começa dizendo que é a quebra de um cumprimento de um dever. Aí vamos esmiuçar um pouquinho isso aí. Quando é que a gente quebra essa harmonia de um dever? Vamos nos lembrar que todas as leis divinas estão inscritas, latejantes, na nossa intimidade, na nossa consciência, de acordo com a resposta da pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Aonde estão as leis divinas? E a espiritualidade responde de forma clara, cristalina e objetiva: na consciência. Todas as leis divinas. Então, quando nós quebramos uma delas, nós estamos incorrendo numa transgressão, e essa transgressão naturalmente vai gerar uma culpa. Aí alguém pode perguntar assim, mas dá um exemplo prático. O exemplo prático e simples está no Evangelho. Não fazer ao outro aquilo que você não gosta de receber. Por que você gosta de criticar, de apontar o defeito, de muitas das vezes com a desculpa de que está sendo sincero e honesto, você diminui o companheiro ou a companheira? Qual o objetivo fundamental? Será que realmente é um objetivo nobre de fazer com que a pessoa se corrija, ou de alguma maneira é para denegri-la e se sentir melhor perante ela, mais evoluído do que ela, do que a pessoa, né? Então, a gente tem que estudar, fazer um autoestudo para descobrir qual é a real motivação para aquele tipo de atitude. E, no caso da lei, né, não fazer ao outro, você gosta de ser criticado? Já repararam que a pessoa que faz ironia e deboche de todo mundo, quando ela é debochada, ironizada, ela fica, muitas das vezes, com muita raiva? Não aceita? Então ela gosta de alguma maneira, ironizar o companheiro, mas não gosta do retorno. Então, a quebra do cumprimento do dever são todas as vezes em que nós agimos assim. Não gostaríamos que aquilo... Por isso que Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, nos solicita para que nós façamos essa recapitulação de tudo aquilo, de todos os nossos contatos sociais ao longo do dia. Mas isso ele fazia como modo próprio, né? Naquela época. Nós podemos, pelo contrário, seguir, não pelo contrário, mas de uma outra maneira, seguir a orientação evangélica. Vigilância, vigilare do latim é estar desperto, estar acordado para todas as nossas atitudes. E tanto quanto possível, não fazer nada, absolutamente nada, que nós não gostaríamos de receber em troca. Então, porque naturalmente isso, como diz o Emmanuel aqui, vai gerar uma culpa, que vai se arrastar por um tempo indeterminado, até que a gente consiga reparar essa situação perante a própria consciência. E às vezes pode levar muito tempo, a gente vai ver
ao longo do capítulo. Segundo, a culpa gera o remorso, que cria brechas de sombra nos tecidos sutis da alma. Essa advertência do Emmanuel é gravíssima. Ele está dizendo que esse sentimento da culpa, ele vai criar brechas. Ele usa a palavra brecha. E a gente pode imaginar um esgarçamento do tecido espiritual. Nós temos o corpo físico, temos um corpo intermediário chamado perispírito e temos o espírito. Os três naturalmente entrosados, não é nada estanque separado não. Todos eles em constante compartilhamentos de energias, de sentimentos e etc. Né? Então, quando nós criamos a culpa, nós esgarçamos esse tecido que forma o nosso corpo físico. E qual a consequência disso? Todas as vezes que existe esse esgarçamento, vai haver uma repercussão no corpo físico. Tem até uma teoria muito interessante dos colegas da AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil, que dizem que o câncer é justamente devido a esse esgarçamento do perispírito. Ali naquela região as células começam a se multiplicar sem ordem, sem harmonia, sem obedecer o conjunto inteiro do perispírito, e isso vai repercutir no corpo físico numa multiplicação celular desordenada, gerando os tumores benignos ou malignos. Entendeu? Então vejam como é importante a gente ficar atento com relação às nossas culpas. Cada culpa que a gente tem, a gente está esgarçando esse tecido do nosso perispírito, que é a forma, né, do corpo físico. Ok? Então essa brechas de sombra, não é de luz, né? A lembrança amarga, repetida incessantemente, produz um abscesso mental, envenenando-nos gradualmente e criando uma aura tóxica que contamina aqueles que convivem conosco. Então, porque a gente vai criar com a quebra do dever, fazendo alguma coisa, sendo grosseiro, irritadiço, impaciente, intolerante com os outros, né? A gente vai quebrar essa harmonia e essa lembrança do fato que volta e meia a consciência, né? Lembram? Todas as leis estão na consciência. Volta e meia a consciência vai nos advertir. Você não foi legal com aquela pessoa. Não foi. Aquela pessoa fez isso, já fez tanto por você e você pagou com ingratidão, né? Agindo daquela maneira, você podia ter agido de uma maneira melhor, menos dramática, menos irritadiça, enfim, a consciência fica falando. E isso vai gerando na pessoa uma recapitulação do remorso. Aí o remorso vai aumentando. E como diz aqui o Emmanuel, isso cria, olha a imagem que ele traz, cria um abscesso mental. Para quem não sabe, acho que a maioria sabe, o abscesso é uma coleção de pus. Não está falando aqui de uma coleção líquida, né, de um cisto. Não estou falando de cisto. Senão ele teria colocado cisto. Se ele botou abscesso, ele está querendo dizer que isso gera uma infecção nos tecidos sutis da alma, do perispírito. E é óbvio que é muito mais grave, né, e mais difícil o tratamento de um abscesso do que um quisto. Porque como o quisto não tem um agente agressor bacteriano, mais fácil. Muitas das vezes é esperar a resolução e
se não incomodar, às vezes nem se faz a retirada daquele líquido dentro do cisto. Não é? Pode ser no fígado, pode ser em qualquer glândula, né? Nós podemos ter a presença de coleções líquidas que não são, assim, não geram uma fatalidade ou um risco maior de vida, como os abscessos causam. Então, se o Emmanuel está usando essa imagem, é para mostrar a gravidade dessa recapitulação do remorso. Enquanto a gente não corrige isso, a tendência é o abscesso crescer, se tornar cada vez mais tóxico, e ele adverte aqui que isso acaba gerando um problema na nossa convivência com as outras pessoas, né? Criando uma aura tóxica. Todos nós sabemos que esse perispírito é composto de vários compartimentos, o duplo etéreo, etc. E gera uma aura magnética. Todos nós temos uma aura magnética que, na medida que ela está enfermiça, intoxicada, envenenada, ela vai influenciar todos aqueles que nos rodeiam, contaminando. Querem um exemplo? É o exemplo daquela pessoa que a gente diz que ela é pesada. Nossa, aquela pessoa é muito pesada. Eu não consigo ficar muito tempo perto dela, começo a passar mal, porque ela o tempo todo está pessimista, está falando de coisas negativas. Então eu me sinto mal quando eu estou próximo dela. É exatamente isso. Não adianta botar a culpa no santo, não, né? Algumas pessoas, não, é meu santo que não cruza. Não tem nada a ver com o santo que cruza ou que não cruza, né? Tem a ver exatamente com essa intoxicação daquilo que no Espiritismo nós chamamos de psicosfera. A palavra psico, que é referente à alma, e esfera quer dizer atmosfera, a atmosfera da alma, que nesse caso está completamente contaminada e contaminante, porque acaba influenciando os outros, né? Continua o Emmanuel. Quarto, onda mental em regime de circuito, quando moralmente desalentados, incorporamos os princípios corrosivos de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se entrosem conosco. É uma coisa assim impressionante, e por isso que Jesus recomenda sempre a vigilância e a oração com relação às nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. O Emmanuel está querendo dizer aqui que quando nós estamos desalentados moralmente, ou seja, nessa condição de estarmos aprisionados, encarcerados pelas culpas, porque não é uma só, né? Às vezes são dezenas de culpas, nós já trazemos culpas de outras vidas, mas essas estão adormecidas, né, pelo abençoado véu do esquecimento, mas as culpas dessa vida, elas volta e meia afloram, desde que nós não reparemos aquele mal. Então, o Emmanuel está querendo dizer que essa pessoa moralmente desalentada pelas culpas, ela vai atrair os pensamentos e os sentimentos de todas as pessoas, espíritos, encarnados ou desencarnados, que estejam também naquela condição. Respeitando, na verdade, a lei de atração, o magnetismo. Porque como nós somos ímãs, nós acabamos atraindo. Se o nosso pensamento é positivo, bem-humorado, de esperança, de fé, de alegria, então nós também vamos atrair esses espíritos que estão nessa sintonia. É a lei da afinidade, é a lei de atração, do magnetismo. Né? O Allan Kardec chega a dizer que o magnetismo e o espiritismo são uma coisa só, porque é uma lei que rege desde o átomo. Né? Vejam lá como se posiciona o próton, o elétron, o nêutron, né? Respeitando
essa lei do magnetismo, da atração ou da repulsão, naturalmente. Então, olha o peso disso. Mas é claro, não é como eu falei aqui, 20 bilhões de almas, você não vai ter 20 bilhões nessa sintonia. As pessoas que estão encarnados e desencarnados, né? Os nossos amigos, os nossos, muitas das vezes, espíritos que têm alguma coisa contra nós, ou então, por afinidade mesmo, familiares que já desencarnaram, que também eram depressivos, que estão cheios de culpas, eles serão atraídos por esse nosso estado de alma, que o Emmanuel chama aqui de moralmente desalentado, sem alento, ou seja, encarcerado pelas culpas, né? Aprisionado, que nem o prisioneiro de antigamente tinha uma bola de ferro presa aos pés e para impedir a sua locomoção. Então a culpa é mais ou menos isso, é uma bola de ferro que nos impede de progredir. E enquanto isso, nós vamos sofrendo essa influência. Então o peso fica cada vez pior. Quanto mais cedo a gente se livrar disso, melhor para a nossa jornada e caminhada evolutiva. Visitados por uma silenciosa argumentação interior que nos torna magoados, tristes e irritados, em primeiro lugar para conosco e depois para com os outros. Então, ele está querendo dizer que existe, visitado por uma silenciosa argumentação. Porque vai, que nem naqueles filmes antigos, né, que tinha um diabinho de um lado e um anjinho do outro, né, e eles ficavam tentando influenciar. É mais ou menos por aí, né? A consciência dizendo que existe a necessidade da reparação daquela quebra de dever, como disse o Emmanuel, e por outro lado, o ego e os sentimentos menos nobres dizendo que, justificando, colocando culpa nos outros. Não, mas eu agi assim por causa disso, daquilo outro. A pessoa me traiu, então eu vou trair também. A pessoa me deu um desfalque, eu vou dar um desfalque nela também. Eu tenho que me vingar, e etc. Entendeu? Então fica uma silenciosa argumentação. De um lado, a consciência tentando libertar-nos dos grilhões daquela culpa, e do outro, o nosso egoísmo tentando justificar todas as nossas atitudes, né? Então essa silenciosa argumentação interior que nos torna magoados, ficamos magoados com a gente mesmo, quando culpamos alguém pela atitude que nós cometemos, nós ficamos magoados com aquela pessoa também, tristes e irritados. Em primeiro lugar, a gente fica com a gente mesmo. Essa culpa vai gerar uma baixa autoestima, uma sensação de indignidade que está descrita na parábola do filho pródigo. Nós nos achamos indignos de ser felizes num primeiro momento, mas aquilo começa a pesar muito e a gente começa a culpar o outro. Então, um exemplo simples, que até o Aloysio deu, né? Um exemplo material, a gente derruba uma leiteira cheia de leite. Então, no primeiro momento, a gente pode dizer, por que eu fiz isso? Eu sou um desastrado, não sei. Num segundo momento, mas também você... Aí a gente vai culpar alguém de casa. Você deixou a leiteira ali no canto, próxima da beirada, e etc. E tal. Eu não vi, por culpa sua eu derrubei. Aí já começa a tentar projetar, porque começa a doer muito. Como eu falei, quer dizer, como o Emmanuel disse, né? Do remorso, que ele se torna poderoso e cada vez mais pesado. Então, a criatura, numa tentativa de refrigerar o seu sistema, ela começa a jogar essa culpa para os seus semelhantes. Em especial para a família, para as pessoas que convivem mais proximamente dela. Na casa espírita, né? A gente vê muito isso, infelizmente, né? As pessoas jogando as culpas
umas nas outras, gerando um ambiente, às vezes, né, bastante difícil, delicado. Enfim, qualquer situação no trabalho, nós acabamos elegendo, a palavra é essa, né? Elegendo os bodes expiatórios das nossas culpas, para tentar ficar um pouquinho melhor. Já que eu falei do filho pródigo, é igual aquele filho que não saiu, mas tinha vontade, ficou morrendo de inveja, né? Então, quando o irmão volta, ele recebe super mal, ele está irritadíssimo, ele não quer entrar na festa, e ele fala isso para o pai, etc. E no fundo, tem uma vontade muito grande, ele também gostaria de ter se expandido, de ter conhecido novos horizontes, de ter tido a coragem, talvez, de sair daquela rotina. Como não conseguiu, morreu de inveja do irmão e projetou todas as suas limitações e culpas na atitude do irmão. Então é isso que acaba acontecendo. 6. Absorvendo toda a angústia e desespero da nossa psicosfera, nos transformamos em rebeldes sociais, famintos de isolamento e escândalo. O Emmanuel faz um estudo realmente psicológico muito profundo, né? Então, a pessoa muito culpada, ela muitas das vezes se torna falso moralista e fica apontando os defeitos dos outros, já dissemos, no fenômeno de projeção. E isso faz com que ela ou se isole da sociedade, porque ela, de alguma maneira, vai achar que aquela sociedade toda está corrompida, né? Já ouviram alguém falar assim? Não, mas essa humanidade está perdida. Essa humanidade não tem jeito. Ela se coloca fora. Ela não faz parte da humanidade. Ela é um ser distinto. Foi criado separado. Talvez ela acredite nisso, né? Que ela foi criada separado, com características diferenciadas e especiais, comparados à reles comum, né? Aos plebeus, vamos dizer assim. Então essa humanidade, não, você faz parte da humanidade. Se a humanidade está caindo, você está caindo junto. E não se pode generalizar absolutamente nada. Então, num primeiro momento, né? Não, são duas vertentes. Ou ela se torna uma pessoa muito isolada de todo mundo, às vezes até se acha um missionário. Já conheceram alguém assim? Eu conheci. Mesmo dentro do movimento espírita, a pessoa achava que ela veio para instruir a humanidade, né? Mas na convivência a gente via que ela estava com dificuldade até de se auto-instruir, né, com relação às suas atitudes. Então ela se isola, tem poucos amigos, não se abre, não tem franqueza. Claro, se ela está escondendo as culpas dela mesmo, que dirá dos outros? Ela se tranca e tenta o isolamento. Ou, no outro extremo, passa a ser uma pessoa escandalosa, que no popular a gente chama de barraqueira. Uma pessoa que está sempre criando confusão por onde passa. Então já são dois sinais para a gente observar, né? Uma pessoa muito isolada ou uma pessoa muito escandalosa, pode crer que as duas estão acometidas por uma alta carga interna de culpas interiores. Então, as maneiras de lidar com isso, de tentar de alguma maneira disfarçar para a sociedade e até para si mesmo, ou é se isolando, dizendo que o mundo é que está errado e ela está certa, ou então sendo uma pessoa que vai criar confusão aonde for. Por quê? Porque ela criando confusão, ela chama atenção e acaba apontando o defeito dos outros, etc. E aí sai se sentindo vitoriosa porque conseguiu humilhar algumas pessoas, mas no fundo ela está até aumentando as suas culpas porque está quebrando o dever, né? Como disse o Emmanuel no início do capítulo. 7. Martelados por estes
pensamentos negativos e doentios desarmoniza o corpo físico, criando enfermidades de difícil diagnóstico e que se instalam nas regiões do corpo correspondente ao tema do remorso. Então, como tudo que acontece no corpo físico, à exceção naturalmente dos acidentes, né, dos traumas físicos, etc., mas estamos falando de enfermidades que aparecem, tudo tem uma gênese, uma causa psicossomática. Começa na mente, psico, ou alma, né? E depois se materializa no corpo, soma, psicossomático. Por isso da palavra psicossomática. Então ele está querendo dizer aqui que depois desse curto-circuito que ocorre, e com essas brechas todas, esse abscesso mental que ele citou, tudo isso vai acabar repercutindo no aparecimento de enfermidades físicas. Enfermidades físicas. Que a gente vai estudar melhor na segunda parte, na semana que vem. Dizendo mesmo quais são essas enfermidades, quais são os sítios. Mas ele já dá uma dica aqui. Então, é aonde houve o problema do remorso. Então, vamos dar um exemplo, né? A pessoa cai frequentemente na transgressão dessa lei divina falando mal dos outros. Falando mal dos outros. Chamada maledicência. Então, onde é que ela vai ter enfermidade? Nos órgãos da fala, naturalmente. Ela vai ter dificuldade para falar, gagueira, às vezes vem muda, né? Tem uma série de condições, porque vai se instalar exatamente ali, naquela região. Esse é o problema da sexualidade. Então, vai se instalar a problemática nos órgãos sexuais, né? Na próstata, no ovário. Não estou querendo dizer que todo problema que surge é com relação à culpa, né? Não estou dizendo isso, não. Tem outras causas também, mas uma delas é a culpa alimentada durante muito tempo e gerando essas distonias, esses desequilíbrios no corpo físico, na região que deu origem. Temos um exemplo no romance espetacular, que não leu, leia, o Renúncia, de uma pessoa que ela agredia, ela chicoteava as pessoas com uma das mãos. E depois a culpa foi tão grande, né? Ela revendo aquela situação em que ela agredia dezenas de pessoas através do chicote, etc., a sua mão perispiritual, depois que ela desencarna, começa a mirrar, começa a secar, e ele reencarna então com uma atrofia desse membro. Só para dar um exemplo, claro, porque a culpa toda dele foi canalizada para aquela região. Então depois ele vem com a mão mirradinha, né? Aí por isso que as pessoas pensam, falam, né? Quem não conhece essa estrutura de autopunição, né? Porque na verdade o próprio espírito está se autopunindo. E dizem assim, mas como é que Deus faz isso com uma criança? Como é que a criança nasce com essa mão, com a dificuldade de andar, não levanta? Vai ver, né? Vamos primeiro, como diz André Luiz, né? Na sua obra, vamos conhecer o passado, né? O paciente, quando interna no hospital, nós abrimos um prontuário. E ali nós vamos anotando todas as doenças do passado e as ocorrências que vão se dar durante a internação hospitalar. Então, prontuário médico. Então, vamos ver o prontuário reencarnatório daquela pessoa
antes de ficar dizendo que a culpa é de Deus, que é não sei o quê, né? Jogando. Vamos ver e a gente vai perceber que é o próprio espírito que está se autopunindo, que não conseguiu se livrar daquela problemática durante a encarnação, vai levar essa bagagem tóxica, deletéria, enfermiça para o plano espiritual, a se repercutir nas próximas e futuras reencarnações. É fácil de entender assim. 8. Toda deserção do dever provoca o arrependimento que às vezes demanda várias existências de reaprendizado e restauração. Então, toda deserção do dever. Que deserção do dever? Quando nós não somos bons pais, bons filhos, bons cidadãos, bons maridos, boas esposas, e etc, etc, etc. Todas as vezes que nós não conseguimos cumprir, como dissemos no início, né, essa coisa de tentar fazer o melhor para o outro, que a gente também quer o melhor. Nós somos movidos ao interesse pessoal, segundo a questão 895 do Livro dos Espíritos. Então, por que não tentar também? Esse é o bem. O bem é nós tentarmos expandir tudo aquilo que a gente acha bom, agradável, que nos traz prazer, alegria, contentamento, esperança, é expandir isso para os outros também. Não querer só para si, que é o egoísmo, 913, causa de todos os nossos males. Quando a gente só quer para si, é o mal. Quando a gente pode querer para si também, qual é o problema de querer o bem para si? A felicidade da pergunta 920 a 922 do Livro dos Espíritos, né? Claro que a gente pode querer a felicidade possível, né? Relativa, apropriada a um planeta de provas e expiações, claro. Mas querer para si, mas também para o outro. Esse é um bem. Muita gente quer só para a gente. Esse é o mal. Então não tem nada a ver com a divindade. Né? A divindade só quer o nosso bem. Só quer a nossa felicidade. Nós é que, agindo em desacordo com as leis que ele colocou na nossa consciência, acabamos desarticulando e fazendo como um filho pródigo, né, que se afastou do pai, voluntariamente. Então, todas as vezes que a gente transgride essa lei, a gente está se afastando do pai, como filho pródigo. E, por fim, é necessário a humildade viva, por fim não, 9. É necessário a humildade viva para acelerar o processo do arrependimento, expiação e reparação. Por que a humildade é necessária? Por isso que Jesus colocou como o primeiro degrau no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito. Sem humildade, já comentamos aqui, nenhuma outra virtude pode ser adquirida. Ela é a primeira e prioritária. Nós temos que ter humildade. Por quê? Porque se você é visitado pela culpa, você vê que você transgrediu uma lei, que você ofendeu, foi irritado, foi cruel, foi antifraterno, estava tentando lembrar essa palavra, foi antifraterno com alguém, nós precisamos reparar essa situação, como está no livro Céu e Inferno do Kardec. Código Penal da Vida Futura. Tem um tópicozinho lá, Código Penal da Vida Futura. Quando transgredimos a lei, precisamos, em primeiro lugar, nos arrepender, ou seja, observar o erro. Em segundo lugar, a expiação, o sofrimento, né, a prova que isso vai gerar dentro da gente, já dissemos aqui, né? Demos vários exemplos do abscesso mental, das brechas no perispírito, nas doenças físicas, isso é uma expiação. E a reparação. Quanto mais cedo a gente reparar, menores as consequências. De repente não cria o abscesso mental. De repente não, né? Se a gente imediatamente vai lá e
pede desculpa, olha, eu não agi legal com você. Eu fui intolerante, eu fui impaciente, eu não me portei como eu gostaria que você se portasse comigo. Então, estou aqui para pedir desculpas. Reparou. Se arrependeu, expiou, que gera um sofrimento, e foi lá e reparou. Mas para isso, para você pedir desculpa, envolvido pelo egoísmo, pelo orgulho, você vai pedir desculpa? Não, só pela humildade. Só pela humildade que você vai chegar lá e vai se colocar numa condição de erro. Ou, né, como está no Evangelho, pecador, aquele que errou o alvo, né, do grego amartia. Errei o alvo, poxa, que não devia ter feito isso. Então você me desculpa. Ah, mas a pessoa pode não desculpar. O problema já não é nosso. Nós já não vamos ter abscesso mental, brecha no perispírito, nada disso. Porque não tem mais a culpa, porque você buscou a reconciliação. Então o problema passa a ser da pessoa que não perdoou. Ó. E às vezes ela não perdoou porque ela também está cheia de culpas. A gente não sabe o que passa na intimidade de cada um. Temos que fazer a obrigação de fazer a nossa parte e não a parte do outro. Então, arrependimento, expiação e reparação necessitam de humildade. E por fim, o Emmanuel coloca, né, aquela advertência do Cristo. Reconcilia-te com teu adversário enquanto ainda estás a caminho com ele, buscando o amor puro e o perdão sem limites. Essa é a frase já do Emmanuel, né? Complementando o Evangelho. Por que Jesus pediu para que nós nos reconciliássemos com os nossos inimigos? Para evitar isso tudo. Porque aquilo que a gente não repara, aquilo que a gente não conserta, aquilo que a gente não harmoniza numa reencarnação, vai levar quanto tempo para a gente conseguir? Uma nova reencarnação, por exemplo. Reencontrar com aquela pessoa, né? E ter condição de reparar tudo aquilo. Então pode demorar séculos. E enquanto nós não conseguimos fazer essa reparação, as manifestações sintomáticas da culpa, geradas pela culpa, vão nos acompanhar no plano espiritual. A gente pode estar muito bem lá em nosso lar, no Parque das Águas, viajando de aeróbus, tendo uma casinha, tendo um trabalho, mas continuaremos com aquele esgarçamento no nosso perispírito causado pela quebra dos nossos deveres. O não cumprimento daquilo que a consciência, que tem todas as leis divinas, nos convida e nos concita a fazer. Então, quanto mais rápido, reconcilie enquanto está a caminho. Quando ele fala caminho, é quando você ainda está encarnado. Ah, mas essa pessoa que eu magoei já desencarnou. E agora? Vocês acham que tem algum problema? Não tem problema nenhum. Você mentaliza, faz uma prece. Ô, meu irmão, fiz besteira, desculpa. Eu sei que você já está do outro lado, mas eu estou sentindo essa necessidade de retirar essa âncora, né, do meu navio. Puxar essa âncora, porque essa âncora está impedindo que eu deslize em mar aberto para ganhar novos horizontes. Então, por favor, se você tiver condição, me perdoa. Fiz uma prece. Para o pensamento não existe barreira, nem de nada, né? Não existe barreira nenhuma. Então, nós temos toda a condição de entrar em contato com os nossos ofendidos do lado de lá também. Tá bom, meus amigos? Então, essa é a primeira parte do nosso estudo da culpa. E nós vamos colocar, já que a gente falei aqui da âncora, né?
nós temos que nos livrar dessa âncora e seguir caminhos novos, procurar, em especial, seguir Jesus, deixar muitas das vezes até esse barco na praia e seguirmos Jesus, né? Porque esse barco das culpas, às vezes ele não tem mais condição de navegar em mar tranquilo e seguro. Então, às vezes a gente tem que abandonar esse barco e seguir Jesus. Então, por isso a gente vai encerrar com uma música que é maravilhosa. Acho que a maioria dos companheiros e companheiras que estão nos assistindo conhecem. E por conta das culpas, né, da gente abandonar essas culpas lá na praia, então o nome da música é A Barca, que tem uma letra lindíssima. A gente vai ler um trecho reduzido, mas vamos colocar, vejam sempre aí, no link abaixo do nosso vídeo, nós colocamos a música que precisa e merece ser curtida por todos nós, né? Então a letra diz assim: Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse. Amor que almejas, seguir amando. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. E o estribilho, né? Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco. Junto a ti, buscarei outro mar. O mar da paz, da harmonia, da felicidade, do caminho, da verdade e da vida, que só nosso Senhor Jesus Cristo pode nos fornecer. A todos vocês, meus queridos, desejo isso, muita paz, harmonia, saúde e namastê. Muito obrigado pela sua atenção. Graças a Deus.